Na aula anterior, nós estudamos qual é o comportamento de um circuito LC. O que aconteceu é que nós vimos que nós desprezamos toda e qualquer resistência no circuito. E isso, na prática, está longe de ser uma realidade. O que nós vamos fazer nessa aula é analisar o comportamento do nosso circuito LC no caso de nós considerarmos ou nós introduzirmos um resistor no circuito. Então nós vamos ter um circuito em que, além do indutor e do capacitor, nós vamos ter um resistor e não vamos ter uma fonte conectada ao circuito. Para um bom entendimento dessa aula, é desejável conhecimentos básicos a respeito de integração e derivação, fundamentos de eletricidade e magnetismo e de indutância e capacitância, que foram disponibilizados em aulas específicas em que nós estudamos indutores e capacitores. Também é interessante que a aula anterior, que tratou de um circuito LC puro, em que nós estudamos as oscilações nesse circuito LC, também já tenha sido assistida. Muito bem, conforme nós antecipamos nessa aula, além de termos o indutor e o capacitor, nós vamos introduzir um resistor. Esse resistor, ele pode ser tanto um componente introduzido nesse circuito, como pode também simplesmente ser o fato de nós considerarmos a resistência nos condutores que nós utilizamos para conectar o indutor e o capacitor, e também pode ser a resistência existente no próprio indutor, porque a gente já viu que o indutor nada mais é de que um fio em que nós enrolamos ele, por exemplo, num formato de uma bobina, ou de um solenoide, ou de um toroide. Tá? Com isso, nós vamos ter 3 diferenças de potencial, cada uma associada a um dos 3 componentes, e pela lei de Kirchhoff, para tensões, a soma das tensões nesses 3 componentes tem que ser 0. A análise de correntes em malha. A gente sabe que a tensão nos terminais do capacitor é Q sobre C, a tensão nos terminais do resistor pela lei de Ohm é R vezes I, e a tensão nos terminais do indutor é L dI de dt. Tá? Outro detalhe importante é que nós vamos adotar o mesmo procedimento da aula anterior. Lá, se vocês lembrarem, nós efetuamos a carga inicial do capacitor antes dessa chave ser fechada, e aí o nosso circuito vai partir de um ponto inicial em que o capacitor está totalmente carregado, e aí a gente vai iniciar todo o procedimento com o capacitor carregado, a chave conectada, e nós vimos que aí nós vamos começar a ter oscilações tanto na corrente, quanto na carga no capacitor, quanto nas tensões do capacitor e do indutor. O que ocorre agora de diferente é que nós vamos ter mais um resistor no nosso circuito. Como inicialmente o que nós conhecemos é a carga no capacitor, ou seja, a carga inicial no capacitor é o valor da capacitância vezes a diferença de potencial no capacitor em T igual a 0, que nós chamamos de VC0, nós vamos optar por, em vez de trabalhar com corrente, trabalhar com a nossa equação em função da carga. Com isso, nós vamos ter uma equação diferencial em função da carga. O termo referente ao capacitor nós vamos ter
Q sobre C. O termo referente ao resistor, nós vamos ter resistência vezes corrente. Corrente é derivada da carga em função do tempo. E o termo referente ao indutor, nós vamos ter indutância vezes derivada de corrente. Corrente é derivada da carga em função do tempo. Então, nós vamos ter um termo com uma derivada segunda da carga em função do tempo. A soma dessas elevações e ou quedas de potencial vai ter que ser pela lei de Kirchhoff, para tensões igual a zero. O que nós temos que fazer é resolver esta equação diferencial que traduz a dinâmica do comportamento da carga nesse sistema, e aí a gente vai obter uma equação para carga em função do tempo. Ao contrário de outras aulas, eu só explicitei aqui, qual é a equação da carga, que é a solução para essa equação diferencial. Foi usado a transformada de Laplace do mesmo jeito que em outras aulas anteriores. Aqui, para simplificar a equação, nós temos um ômega', que é uma frequência de oscilação que é obtida por esta equação que está apresentada aqui. O ômega', ou seja, a frequência que efetivamente a nossa carga vai oscilar, é igual à frequência de oscilação natural, ômega_n ao quadrado, menos o valor da resistência dividido por 2 vezes a indutância ao quadrado. Lembrando que o ômega_n, a frequência natural de oscilação do nosso circuito, é raiz quadrada de 1 sobre LC. O que a gente pode observar nessa equação é que, novamente, nós vamos ter um termo oscilatório, porém, agora, a frequência de oscilação é diferente da frequência de oscilação quando a gente tinha simplesmente o capacitor e o indutor, e nós vamos ter também um termo de decaimento exponencial. Isso quer dizer o quê? A carga no capacitor inicialmente vai ter um valor inicial. À medida que o tempo vai passando, essa carga vai oscilando, ou seja, o capacitor continua trocando de polaridade à medida que o tempo vai passando, mas a cada ciclo, a cada instante de tempo, a quantidade de carga ela vai diminuindo e fatalmente vai chegar uma hora em que o nosso capacitor vai estar totalmente descarregado. Tá? Então, deve-se destacar que neste caso o capacitor vai perder carga com o tempo, a quantidade de carga total ela vai sendo perdida ao longo das oscilações, e as oscilações vão ocorrer a uma frequência diferente de quando a gente tinha um circuito com apenas o indutor e o capacitor. Se a gente for efetuar um estudo de qual é o comportamento da energia nesse circuito, a gente tem 2 tipos de características com relação à energia no nosso circuito. Indutor e capacitor são elementos que têm a capacidade de armazenar energia, e um resistor ele é um componente que apenas absorve e transforma esta energia absorvida em calor por efeito Joule. Então, em qualquer instante de tempo, a energia total existente no nosso circuito vai ser a energia armazenada no indutor mais a energia armazenada no capacitor. Nós já vimos que a energia armazenada no indutor é igual a meio vezes a indutância vezes a corrente através do indutor em qualquer instante do tempo ao quadrado.
A energia armazenada num capacitor em qualquer instante de tempo vai ser igual a meio vezes a capacitância do capacitor vezes a diferença de potencial nos terminais do capacitor. Como corrente e tensão no capacitor, né, variam com o tempo, as energias no indutor e no capacitor elas vão ser variáveis. Nós vimos no circuito LC sem a resistência que essa energia ela vai sendo transferida periodicamente entre o indutor e o capacitor, de forma que ela vai ficar oscilando entre um e outro componente. Tá? Num circuito em que nós temos o resistor, provavelmente parte dessa energia vai sendo perdida a cada ciclo, né, no resistor por efeito Joule. De qualquer forma, a energia no nosso circuito, a energia total disponível é a soma da energia no indutor mais a soma da energia no capacitor. A diferença é que nesta equação, né, como a capacitância é carga sobre diferença de potencial no capacitor, nós expressamos a energia no capacitor não em função da diferença de potencial, mas sim em função da carga no capacitor. Muito bem. Como a energia ela pode variar com o tempo, a taxa de variação de energia no nosso circuito da energia total vai ser a derivada dessa equação em função do tempo. Então, a derivada da energia em função do tempo vai ser igual à derivada dessa equação. A gente tem que lembrar que tanto corrente quanto carga são funções do tempo. Então, a derivada de meio vezes Li ao quadrado vai ser meio vezes L, que são constantes, vezes a derivada de I ao quadrado, que vai ser 2I vezes dI dt. Então, a primeira derivada de meio Li ao quadrado vai ser L vezes I dI de dt. A segunda equação é a derivada de meio de Q ao quadrado em função, dividido pela capacitância. Lembrando que 1 sobre 2C é constante, o que varia é a carga, a derivada de Q ao quadrado vai ser 2Q vezes dQ de dt. Então, a variação de energia com o tempo vai seguir esta equação. Esta variação de energia vai ocorrer, né, devido à perda de energia por efeito Joule no resistor. Então, essa variação de energia ao longo do tempo vai ser igual à energia perdida no resistor por efeito Joule. A energia perdida no resistor, ou a taxa com a qual a energia é perdida no resistor, é a potência do resistor. Então, a variação de energia no nosso circuito vai ser a potência no resistor, I ao quadrado vezes R, e o sinal negativo é porque essa energia é perdida em função do tempo. Então, a variação de energia no total deve ser igual à perda de energia por efeito Joule, que pode ser traduzida pela potência no resistor. Se a gente resolver essa equação diferencial, nós vamos chegar à mesma equação que nós obtivemos anteriormente. Tá? Então, a energia no capacitor vai ser o quê? A carga ao quadrado sobre 2C. A carga ao quadrado é essa equação que nós temos ao quadrado. Então, nós temos uma equação para energia do capacitor em função do tempo. A energia no indutor é meio, né, a derivada é meio de Li ao quadrado, né, obtendo a equação de corrente, substituindo a corrente nessa equação, nós vamos obter esse valor. De novo, nessa transparência, nós omitimos todos esses passos, porque
A gente já tinha demonstrado essa sequência de operações na aula anterior, né? E aí aqui o importante para a gente é apenas comparar essas duas energias. De novo, a energia do capacitor vai estar variando com o cosseno ao quadrado. A energia no indutor vai estar variando com o seno ao quadrado, aquela mesma oposição de fase que a gente tinha observado quando a gente analisou um circuito LC. Só que neste caso, a energia nos dois componentes elas vão ter uma taxa de decaimento exponencial e a frequência de oscilação é uma frequência diferente da primeira parte, em que nós não tínhamos perda de energia no resistor. Tá? O que vai acontecer é uma curva oscilatória muito parecida com aquela, porém com uma taxa de decaimento exponencial. Então, o que acontece é, toda vez que a gente considera um resistor ligado em série com o capacitor e com o indutor, nós vamos ter uma perda de energia no resistor ao longo dos ciclos e com isso, né, em algum momento a energia no nosso circuito ela vai zerar, ou seja, toda a energia disponibilizada inicialmente no capacitor através da carga inicial antes do fechamento da chave vai ser perdida no resistor por efeito Joule. Tá? Se que nós tivéssemos um circuito puro, nós teríamos que utilizar condutores sem nenhuma resistência, isso é impossível, né? E aí o que a gente pode fazer para compensar essa perda é a gente conectar, né, uma fonte externa no nosso circuito, de forma que essa fonte externa viesse a compensar essas perdas por efeito Joule no resistor. O que vai acontecer é que toda vez que a gente conecta, né, uma fonte externa ao nosso circuito, a gente passa a dizer que todas as oscilações de carga, corrente, diferenças de potencial e energia no nosso circuito passam a ser forçadas ou governadas pela nossa fonte de excitação. E aí, todas as frequências de oscilação no nosso circuito vão ser governadas pela frequência de oscilação da fonte. Por isso que a gente diz que aí a gente passa a ter uma oscilação forçada. Tá? Se a gente não tem nenhuma fonte externa, nós vimos na primeira parte que a gente tem oscilações livres, uma frequência de oscilação natural do nosso circuito, que é o ômega-n, e quando nós conectamos uma fonte, as oscilações passam a ocorrer segundo a frequência angular da fonte. Outro detalhe importante, né, é que a partir do momento que a gente conecta, né, uma fonte, corrente, carga, tensões passam a oscilar com a frequência da fonte, tá? A única coisa que vai depender da frequência natural, né, de oscilação vão ser as amplitudes das oscilações de carga, tensão, corrente e energia, que vai depender da diferença entre a frequência da fonte e a frequência de oscilação natural do nosso circuito. Na próxima aula, nós vamos estudar exatamente esta condição, ou seja, né, neste nosso circuito RLC, né, sem fonte conectada, nós vamos conectar uma fonte senoidal para alimentar o nosso circuito, compensar essas perdas por efeito Joule, de forma que o nosso circuito passe a oscilar
segundo a frequência da fonte de alimentação. Com isso, nós encerramos mais essa etapa na análise de circuitos, né? Nessa aula nós vimos o que ocorre num circuito LC quando a gente considera, né, uma resistência em série com esses componentes e ainda sem a existência de uma fonte de alimentação no nosso circuito. Conforme eu disse, na próxima aula nós vamos ver o que ocorre neste nosso circuito quando nós introduzimos a nossa fonte de alimentação. Mais uma vez, obrigado.